esse link que você me mandou. Foi, Ele solicitou agora para entrar. show, show. A gente pode falar antes aqui. Já. Opa, Boa noite, professor, tudo bom? boa noite, professor Boa Marconi. noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos dar início aqui à nossa entrevista. Certo. Hoje a gente está aqui, eu e Alex, estamos aqui com o professor Marconi. A gente vai conversar um pouco sobre a disciplina de lógica de programação, que o professor Marconi ministra. Mas, antes de tudo, eu gostaria que o professor se apresentasse um pouco, falasse sobre ele, falasse sobre a disciplina, bem brevemente, e falasse também sobre sua história na UF, e se já administrou algumas matérias antes, e se sim, quais foram. Certo. Então, sou o professor Marconi Câmara Rodrigues, sou professor da Escola de Ciência e Tecnologia, certo? Eu entrei em 2011, mas antes disso eu já vinha da UFRN, né? Eu sou formado em Engenharia da Computação pela UFRN, fiz mestrado e doutorado na área de controle, e durante o mestrado e doutorado eu também lecionei algumas disciplinas voltadas para controle de sistemas, sistemas inteligentes, e por outras voltadas a essa área de programação. Atualmente eu leciono na Escola de Ciência e Tecnologia, disciplinas também voltadas à área de programação, no caso, atualmente eu estou com lógica de programação e programação em microcontroladores, além de disciplinas de extensionistas como o CTA, certo? Pode continuar. Vai lá, pode falar. Eu queria ter uma dúvida de, por exemplo, se eu estou dando essas duas matérias agora, como elas se complementam e no que é mais difícil de dar as duas ao mesmo tempo? Tipo, uma coisa confundir outra, chega a confundir ou não? Não, não. Na realidade, elas são complementares, né? A lógica de programação é a programação inicial. Então, como o aluno que acabou de chegar, de sair do Enem, do segundo grau, ele acabou de entrar na universidade, como é que a gente pode passar de uma forma mais lúdica, mais própria para a aprendizagem do aluno a parte de programação? Isso é que é um grande questionamento que a gente sempre faz e a gente sempre tenta alterar as ferramentas para deixar isso mais lúdico, mais próximo da realidade deles. Então, a gente utiliza ferramentas de programação como o P5.js, a gente utiliza vários jogos, fazer desenvolvimento de jogos utilizando interfaces gráficas. Então, a gente utiliza essas ferramentas para deixar mais atrativa a parte de programação e eles também criarem alguma coisa mais palpável. Já na parte de microcontroladores, aí é uma parte mais avançada, né? O aluno já tem que ter pago, por exemplo, parte de programação completa. Então, ele vai programar agora, ele já sabe a programação, agora ele vai fazer um dispositivo se mover utilizando aquela parte de programação. Aí isso é que é interessante na disciplina, porque ele pega a parte mecânica da coisa. Então, ele pega um microcontrolador, como um ESP ou um Arduino, que é o mais comum, faz toda a programação, recebe dados de sensores, envia dados para a nuvem, recebe dados via celular. Então, tudo isso aí eles fazem na disciplina, deixando muito mais palpável e também ingressando no mercado de trabalho, caso eles queiram. Então, assim, o foco principal da disciplina é justamente introduzir os alunos à programação, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu já paguei LOP e eu fui com a ideia de que já ia começar a programar, sendo que não é isso, né? O que a gente vê realmente no começo da disciplina, o que é exatamente essa disciplina? Então, em LOP, o que eu tento mostrar para os alunos é que eles precisam primeiro entender como é que funciona a parte de programação, o raciocínio de programação, como gerar um código, para depois eles começarem a realmente desenvolver alguma coisa que vá poder ir para o mercado. Então, se ele vai pagar LOP agora, ele pode desenvolver uma ferramenta, alguma coisa, mas só que vai ser uma coisa muito superficial, né? Ele não vai conseguir jogar isso no mercado e o mercado conseguir absorver. Então, com o LOP mesmo, só com o LOP, eles têm que aprender o conceito básico de programação. Essa é a ideia do componente. Pronto, muito bom. É, Agora, indo um pouco mais para a parte da disciplina de Lopes, como é que ela se posiciona, né? Se ela prevalece de um lado mais teórico, prático, técnico, ou é só para ele refletir sobre como funciona, né, a programação, como é que é? Então, a grande dificuldade dessa disciplina é realmente torná-la prática a ponto de que qualquer aluno, inclusive aquele que acabou de chegar, consiga desenvolver um próprio sistema. Então, para isso, a gente utiliza JavaScript, que é uma linguagem muito mais fácil de ser aprendida, né, com os conceitos básicos da programação, e aí ele consegue desenvolver alguma coisa utilizando o P5, ele consegue desenvolver uma interface gráfica e jogar no computador ou no celular, em qualquer dispositivo, né, utilizando o P5.js com a linguagem de JavaScript rodando por dentro.
Entendi. Uma linguagem de entrada aí, né? Deixa Isso, eu, é uma fa- linguagem mais entrada. deixa eu fazer uma pergunta dentro da sua pergunta. Show. O senhor falou um pouco de o ensino teórico primeiro, para depois ir para a prática. Como são as avaliações do senhor? O senhor passa trabalho, é só prova, é prova escrita, é só prova, por exemplo, no multiprova? Então, a minha avaliação, eu faço de forma híbrida. Geralmente eu faço a primeira avaliação é uma avaliação a partir de trabalho, certo? Então, o aluno, logo quando ele vai fazer a primeira avaliação, ele tem que usar os conceitos de if-else para desenvolver um pequeno jogo, como par ou ímpar, como 0 ou 1, alguma coisa bem simples, que só utilize lógica de sim ou não, né? Se for isso, faça alguma coisa, se não, faça outra coisa. Entendeu? Então, a primeira unidade é referente a isso, então eles já começam a desenvolver um jogo utilizando uma parte prática nessa avaliação. Com a IA, a gente teve um grande problema do pessoal utilizar muito a IA para burlar a parte de programação. Então, não eram mais os alunos que estavam programando, a gente via que era a IA. Aí a gente criou alguns critérios, né, de avaliação, de análise do código, para evitar o uso da IA. Então, essa primeira avaliação, geralmente é uma coisa mais prática. Na segunda avaliação, quando já vai utilizar os laços, aí a gente faz no laboratório, certo? Com os alunos de forma prática mesmo, eles vão lá no computador para fazer as avaliações. E a terceira unidade, que já é utilizando os vetores, matrizes, a gente utiliza também o formato de trabalhos. Só que todo o trabalho que eu faço é individual. O trabalho em grupo para esse tipo de disciplina é meio complicado, porque existe geralmente um aluno que sabe muito mais que o outro, e quando é feito em grupo nesse formato, quem sabe mais não consegue passar para quem sabe menos, que seria o objetivo. E como isso não acontece, então é melhor que seja individual e a gente avalie individualmente mesmo cada aluno. Meio que faz deixa que eu carrego aqui e tu tem a nota. Um aprende, mas o outro não. Ficam se escorando, né? Mas... Então, geralmente, eu utilizo esse formato. Um trabalho, prova e trabalho. Entendido. Bom, a gente vê que várias disciplinas, né, elas têm um desafio ali que normalmente é comum entre os alunos, né? Que normalmente o pessoal empaca em um certo assunto, né, um certo conteúdo. E aí, quais são as dificuldades que os alunos encontram normalmente em LOP? E, geralmente, a dificuldade que o aluno tem em LOP já vem de muito antes. Ele tem dificuldade em abstração de uma variável, por exemplo. Então, quando o aluno chega na universidade, ele já tem um problema com matemática muito grande para abstrair uma variável. Então, quando a gente vai falar de variável matemática, que é o que a gente utiliza no computador, né, criar uma caixinha para colocar alguma coisa lá dentro, a gente tem que reforçar muito esse ponto para que a gente consiga resgatar esses alunos. Então, a partir daí, a gente já começa a tentar desenvolver alguma coisa, mas muitos não conseguem sair desse ponto da abstração. E aí eles ficam lá atrás e a gente não consegue resgatar esse aluno. A grande dificuldade realmente é uma base mais sólida em matemática, física e parte de computação mesmo, na abstração. Puxando já esse assunto da dificuldade, os alunos, quais são assim, as perguntas mais frequentes que eles fazem? Não sobre determinado, por exemplo, professor, qual a linguagem de programação mais fácil? Não, sobre o assunto em si, sobre o desenvolvimento da matéria. Tem alguma que se repete muito ou é muito mais geral? Não, é muito mais geral, varia com o tipo de questão que eu coloquei para eles. Então, os alunos na entrada, eles são muito passivos. Então, se você não instiga a dúvida a ele não chega com a dúvida a você. Então, ele, basicamente, ou ele fica com medo, com vergonha, não sei, ou ele realmente não está interessado em desenvolver aquela dúvida, saber que aquilo é uma dúvida. Então, eu coloco um problema, resolvo o problema. Depois eu coloco um problema similar, mas um pouco diferente, e aí tentem fazer. Aí vamos ver quais são as dúvidas que os alunos têm, quais são as dúvidas que os alunos possuem em relação àquilo que eu acabei de falar. Então, aí é que eles começam a perceber que eles têm alguma dúvida em relação ao assunto. Porque antes disso, se não colocar o assunto, eles simplesmente ficam, eu acho que entendi, e passa direto. Questão do material. O senhor tem alguma referência de material, de livro, de algum até mesmo professor que dá aula no YouTube, o pessoal vem em casa? O senhor tem algum material?
Quais tipos de referência o senhor disponibiliza para os seus alunos? Então, durante a pandemia, a equipe de professores de LOP fez um grande material, um grande apanhado em relação a todo o material desenvolvido para a disciplina de lógica de programação. Então, eu utilizo, geralmente, esse material que foi feito pelos professores do grupo de LOP para o desenvolvimento dessa disciplina. Então, tem videoaula, tem problemas, tem um sistema que a gente chama que é o U-Coding, que os alunos, que a gente cadastra questões lá e os alunos podem praticar a programação. Então, eles vão tentar responder aquela questão. Se ele errar, ele vai dizer, ó, esse teste, esse outro teste está errado. Tenta fazer novamente. O aluno lá tenta fazer novamente a questão até que conseguir acertar. Então, tem essas ferramentas de apoio que a gente utiliza bastante. Além disso, também tem o uso da monitoria e da tutoria. Então, tem os monitores, caso o aluno persista com dúvida, né? Como a gente tem uma turma de grande entrada, então são 140 alunos, aí só eu sozinho não tenho como dar conta das dúvidas de todos os alunos, e até mesmo eles, muitos se sentem envergonhados e não querem falar diretamente com o professor. Aí tem a opção deles utilizarem a monitoria e a tutoria também para tirar essas dúvidas e reforçar o uso dos materiais, né, em sala de aula. Bacana. E o senhor acha, tipo, tem a sensação que os alunos utilizam desses materiais ou poderiam utilizar mais? Tipo, tanto das plataformas quanto da própria monitoria e tutoria. Então, depende muito do aluno, depende muito do perfil do aluno. Assim, tem aluno que utiliza todas as ferramentas, aprende bem, que segue adiante, sem precisar de muito apoio, sem precisar de muita gente chegar e dizer, ó, você tem que realmente fazer isso. Mas tem aluno que, muitas vezes, simplesmente não segue o roteiro, né? Ou acha que já sabe, ou não consegue seguir mesmo, por causa de trabalho, por outras demandas, que aí ele fica realmente para trás, e aí precisaria ter um reforço maior, que aí não tem como a gente dar, porque, afinal de contas, depende muito da dedicação do aluno, né? Para aprender a parte de programação, é como aprender cálculo, é como aprender qualquer coisa, ele tem que sentar e fazer exercício, não tem outro jeito dele aprender programação, se não exercitar e ver quais são as dificuldades, e ver quais são os formatos para resolver cada tipo de problema. Sim, entendo. A disciplina de LOP, ela é dada em qual semestre? Primeiramente, é uma disciplina obrigatória da ementa de CIT? LOP é obrigatório, é o primeiro semestre, então são os alunos semestre, né? Exatamente. Disciplina pagando essa disciplina. Já entram pagando essa disciplina. Puxando essa análise, eu, por exemplo, eu fiz o IF, eu fiz informática, então, quando eu entrei na UF, quando eu paguei LOP, eu já tinha a noção tanto de programação, quanto de estruturas e lógica de programação, mas a gente sabe que a porcentagem de alunos que tem essa noção é baixa, é minoria. Eu gostaria de saber, para quem vai começar essa disciplina, né, logo no primeiro semestre, quais conhecimentos prévios ajudam? Tipo, não, é bom que você saiba alguma linguagem de programação, não, mas o que seria, assim, que seria de grande ajuda para o aluno não ter que saber do zero, tipo, tudo do zero, para caminhar do zero? Sim, para ele ter uma base inicial boa, sem saber a parte de programação, seria uma boa base de matemática, de abstração. Conseguir gerar uma equação, saber o que é uma variável, uma variável x, o que ela representa, e como você faria para seguir passo a passo a cadeia de um código. Então, saber que a programação, ela é pensada para alguém que vai realizar passo a passo cada linha de execução. Não vai pular, não vai fazer um trecho todo de uma vez, vai realizar passo a passo. Aí a gente passa logo na primeira aula para os alunos, esse tipo de informação, para seguir o paradigma imperial, que é basicamente seguir linha a linha, execução, código de execução, código de execução. Então, eu acredito que uma base boa mesmo de abstração, de saber como uma equação é gerada, como criar uma variável, como poder utilizar esse tipo de variável, ajudaria muito um aluno que está entrando sem nem mesmo saber a parte de programação. E falando também sobre conhecimentos prévios, mas não conhecimentos prévios específicos da matéria, quais conhecimentos o senhor quer que os alunos tenham? Tipo, não entrem, por exemplo, não entrem achando que vai ser uma disciplina fácil, porque tem tudo na internet, ou não entrem achando que vai ser uma disciplina que você pode só levar com a barriga. Tem algum conselho que o senhor poderia dar para os alunos? Conselho básico é sempre estudem, né?
Nenhuma disciplina é para ser fácil. Se tiver fácil demais, tem alguma coisa errada. Então, se ele está lá para aprender, então tente aprender. Mesmo aquela disciplina que é muito fácil, pode ser complicada, né? Você sempre pode complicar um pouco mais. Então, se a ideia é aprender, então vamos aprender. Então, não importa se a disciplina está sendo fácil ou está sendo difícil, estuda, tente sempre ir a mais, aprender mais do que você já sabe. É sempre o bom, né? Esse é a grande ferramenta, é o princípio fundamental da universidade, né? A pessoa sempre aprender cada vez mais e mais e mais, assim, agregando conhecimento. Eu queria, assim, para finalizar, para a gente encerrar, que o senhor passasse tipo uma mensagem de reflexão, mas tipo um incentivo para os alunos, principalmente com essa era das IAs, né? Que os alunos apenas tem uma atividade aqui, eu vou só jogar na IA. E aí tá feito, quando eu estiver trabalhando, o que o meu diretor, meu chefe pedir, eu só vou jogar na IA e vou saber. O senhor pode dar assim, uma mensagem de reflexão, um choque, tudo mais? Não, a IA, para mim, do meu ponto de vista, sempre foi como uma ferramenta, ela ajuda a pessoa. Então, você não vai mais precisar escrever um texto todo do zero, você pode gerar uma estrutura inicial para a resolução de um texto, mas a versão final, quem tem que fazer é a pessoa, tá? Então, a IA, ela vai fazer uma estrutura geral, ela não vai conseguir jamais especificar tanto quanto uma pessoa, um humano, realmente vai conseguir especificar. Então, se você quiser usar a IA, use como se fosse uma calculadora. Você vai usar para fazer o geral. Você sabe fazer a conta, mas você não vai precisar fazer no papel. Você vai pegar e usar a IA para lhe ajudar, e não para fazer o trabalho todo para você. Basicamente, seria isso. Um grande conselho, porque o uso da IA realmente está atrapalhando muito o pessoal de pensar. Certo? Então, eles estão chegando lá sem querer pensar. Volta a pergunta exatamente como o professor fez, coloca na IA e vê o resultado, joga esse resultado para o professor e acha que está tudo bem. Mas, na realidade, não está tudo bem, porque a ideia é que a pessoa aprenda. Se ele não está aprendendo, então esse é um problema. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Obrigado, foi bem em cima, né? Mas deu certo. Deu certo. É muito importante a gente persistir em conversar sobre o início da programação, né, a base da programação, que é a lógica, porque eu posso simplesmente botar qualquer código no ChatGPT, no Gemini da vida, ele vai me dar a resposta, a minha atividade vai estar completa, só que eu não aprendi nada com aquilo. Tipo, se eu só decorar o código, quando eu quiser mudar algo, ou quiser deixar o código mais limpo, eu não vou conseguir porque eu não tenho essa base, né? Essa base que é a lógica de programação. Então, assim, eu vejo muita gente falando, se eu for até confirmar, que a lógica é a parte principal, a parte mais importante de um aprendizado de um desenvolvedor, por exemplo. Exatamente. A lógica é o fundamento. Né? Se a pessoa não sabe o fundamento, ela jamais vai conseguir, jamais vai entender o que está sendo feito ali no código. Se a pessoa não entende da lógica de programação, como está sendo processado cada parte da programação, ele jamais vai conseguir fazer uma programação específica para um trabalho que ele quer. E se a IA dá uma resposta, a resposta está errada. Como é que a pessoa vai saber que aquela resposta está errada ou não? Ele tem que saber programar, ele tem que saber a lógica de programação. Perfeito. Eu acho que muitas vezes até perde o sentido, né, da faculdade, porque você entra lá para aprender, mas aí você deixa uma ferramenta fazer tudo por você, né? Perde um pouco de sentido. Exatamente. Quando a ferramenta começar a fazer todo o trabalho, então, para que a pessoa existe? É verdade. Pois é. Já pode ser substituído. Exato. Pois, muito bem, professor. Se você quiser falar mais alguma coisa, tá livre, mas senão a gente encerra por aqui. Não, tá tudo tranquilo. Só para saber para que serve essa entrevista toda, é para alguma disciplina, alguma coisa que você está fazendo? Não sei se você conhece, é para a disciplina do professor Eugênio. Ele é professor no MD, no momento ele ministra a disciplina de relações entre educação, mídia e tecnologia. E comunicação. Comunicação, mídia e tecnologia. E é como se fosse um portal da entrevista, onde a gente visa divulgar as disciplinas e os professores também, porque a gente percebe que tem muita... Por exemplo, eu vou pegar uma disciplina, eu só vejo a ementa. Então, tipo, eu sei o que vai dar na disciplina, só que eu não sei como vai ser o processo, se vai ser desgastante, como vão ser as avaliações, se é uma disciplina muito puxada. Então, tipo, só pelo nome da disciplina e pela ementa eu não consigo descobrir.
Então, tipo, a gente está fazendo, ele já faz isso há alguns semestres, e a gente continua fazendo justamente para ter essa maior divulgação de como são as disciplinas, para o pessoal chegar mais calmo, chegar mais preparado. Ah, ótimo, perfeito. Muito boa iniciativa do professor, tá de parabéns. Pois pronto, Pois é, obrigado, então, professor. muito obrigado, professor. Valeu. Foi ótima a entrevista. Muito obrigado. Obrigado, boas aulas para o senhor. Qualquer coisa, estou à disposição. Perfeito, obrigado. Show.